queridos! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula, nossa segunda aula da nossa maratona da escrita da nova era. Então, gente, o que é a escrita da nova era? Vamos fazer um resuminho para quem está chegando agora, tá? Escrita da nova era é uma escrita que não serve só para curar. Curar já é excepcional. Mas o que eu quero é que vocês vivam uma vida plena, abundante e que vai além da cura, de escrever sobre as nossas feridas, que vai até criar uma realidade que vocês desejam, tá? Porque senão todo o estudo que eu tenho seria inútil se eu não trouxesse aqui para vocês para agregar no meu trabalho, tá? Então, a escrita da nova era, ela é composta por 4 arquétipos principais que vão fazer com que a gente escreva de uma forma consciente. Primeiro, o que são arquétipos? Arquétipos são partes vivas dentro de nós. São como se fossem personagens, tá? Que representam uma parte da nossa alma. E eu encontrei 4 arquétipos que representam todo o nosso ser, que são a sacerdotisa da palavra, que a gente já falou um pouquinho ontem, tá? Mas a sacerdotisa da palavra, ela vem falar sobre oração, sobre conexão com o divino, sobre conexão com a sabedoria interior, porque existe, gente, se a gente parte do princípio que tudo é energia, que a energia está em tudo, as ideias são energia também, a sacerdotisa, como uma canalizadora, ela também consegue receber ideias que vêm das outras pessoas. Então, é uma sabedoria imensa interior que ela carrega. E todos nós temos esse arquétipo dentro de nós. Nós vamos falar hoje sobre a feiticeira do sentir, o arquétipo número 2, que corresponde ao corpo, tá? As sensações físicas, a energia sexual e criativa. Nós também vamos falar amanhã sobre a escritora cirurgiã e depois de amanhã sobre a criança espiritual, tá? Então, a escrita da nova era, relembrando, ela não é só sobre desabafar, não é só sobre curar, ela é sobre reescrever a nossa vida, uma nova narrativa, e é sobre escrever com o corpo, com a alma e com o espírito. Então, é uma escrita completa, tá bom? Então, vamos entrar de fato no assunto da nossa aula de hoje, que é a energia sexual. É onde a feiticeira do sentir está pautada, tá? A escrita, partindo do princípio do arquétipo, aliás, da feiticeira do sentir, é uma escrita que tem origem no corpo. Então, é onde as palavras mais verdadeiras saem, no nosso corpo, tá? Então, primeiro a gente sente no nosso veículo, que é o corpo. O primeiro impacto é o corpo que recebe. Depois a gente tem o impulso de escrever, certo? A energia sexual, ela é a manifestação da nossa energia vital. O que é manifestação? É quando uma coisa vem para a matéria, para a realidade. Imaginem que eu tive uma ideia de fazer uma xícara, uma caneca, tá? Aí foi uma ideia. Primeiro foi plantada uma sementinha. Isso aqui é a matéria. Eu fiz a xícara, entendeu? Isso aqui é a manifestação da ideia da xícara. Então, a manifestação da energia sexual é a nossa energia vital. Então, é eu ter energia para eu viver, para eu ir atrás dos meus sonhos. É a energia que me mantém viva, tá bom? E eu vou te dar alguns exemplos aqui que eu anotei, tá? Que eu tô aqui com as minhas anotações. Essa é uma energia que ela não é limitada ao sexo. É sim a energia que dá vontade, que dá o desejo da gente se conectar com o outro. É a mesma energia da gente escrever um livro. É a mesma energia da gente começar um projeto. É a mesma energia da gente dançar. Ela tem uma única fonte, que é um desejo de se expressar, tá? É um desejo de expressar, de colocar no mundo, de parir alguma coisa, tá? Então não tá limitada ao sexo, é também o sexo.
Tem alguns nomes que são dados para essa energia, que vocês podem inclusive pesquisar para saber mais, que são o prana, a energia ki, a kundalini ou a libido. Na psicanálise, Freud já dizia que a libido, né, ela serve como uma forma de transmutação psíquica. Ele já reconhecia. Na fisiologia, a gente vê que os nossos hormônios, eles estão ligados. Gente, deixa só um pouquinho agora, me embananei, gente. Eu me embananei e não tá aqui certinho na minha orientação. Aqui na minha anotação. Mas deixa eu pegar aqui, que eu já vou explicar para vocês direitinho o que é que eu tô querendo falar aqui, para mim não errar aqui com vocês, gente. Só um pouquinho, gente. Cadê? Peraí, que eu vou falar bem certinho aqui. Tá. Na psicanálise, o Freud descreveu a libido, então, como força de criação e transformação psíquica, como eu falei para vocês antes, né? Na fisiologia, essa energia, ela ativa sistemas hormonais e neurológicos que nos colocam em estado de presença, de foco, de excitação. E em tradições orientais como o Tantra e o Yoga, gente, eu já fiz curso de Tantra, recomendo para vocês, é muito, muito bom. A percepção que a gente tem do nosso corpo, do prazer, é outro nível. E o Yoga, eu sou praticante da Yoga, eu faço toda semana. Então, nessas tradições, essa energia, ela é chamada de Kundalini. É uma energia que fica na base da nossa coluna, mais especificadamente lá no cóccix, tá? E quando ela é acordada, ela é despertada em nós, ela é usada para expandir a nossa consciência. Então, como você pode ver, a gente não tá falando só de sexo, né? A gente tá falando de uma energia que é muito poderosa, que ela pode virar arte, ela pode virar escrita, ela pode virar um milagre. Por que um milagre? A vida. É a mesma energia que gera a vida, que gera um ser, um indivíduo novo. Então, é uma energia de muito poder. É uma energia que sim pode ser usada para manifestar, para criar coisas na nossa vida, tá? Então, agora deixa eu voltar aqui nas minhas anotações para a gente continuar tudo certinho. Isso. Agora um ponto muito importante. Essa energia, ela é universal. Então, não pensa que eu estou falando só das mulheres, tá? Quando a gente fala em termos de energia sexual, existe o feminino e existe o masculino, tá? Mas vamos falar antes aqui, isso, aqui, eu tô me embananando, gente, porque eu já tentei fazer essa aula, já tentei construir ela várias vezes, porque os meninos estão de férias, então, gente, eu tô doidinha aqui, mas a gente consegue, tá? Vamos ver aqui onde é que eu parei. Vamos dar um exemplo da energia que está dentro de você, essa energia vital, que a gente não consegue ver, mas mesmo assim ela é uma materialização, tá? Um arrepio, um calor, um entusiasmo, tudo isso são manifestações da tua energia vital. E o nosso corpo, ele quer existir com prazer. Essa é a base. Ele quer beleza, ele quer alegria, ele quer expansão, ele quer viver, ele não quer sobreviver. Nosso corpo não tá aqui para sobreviver. Agora, a gente vai entrar então no chakra, tá? Que tanto o Tantra quanto o Yoga reconhecem que nós temos centros de energia no nosso corpo. Então, seria como se a energia do universo ela estivesse espalhada ao nosso redor, tá? A energia que faz tudo ter vida, que faz tudo ser criado, está espalhada no universo. Aí, imagina que você, eu, temos vários centros de energia espalhados pelo corpo, que é onde entra essa energia. Isso é bem legal de ser estudado, principalmente se você quer ter saúde. Estude sobre os chakras, sobre os centros de energia. E aí nós temos vários, tá? Nós temos 7 chakras principais, que são o coronário, que fica aqui em cima, que é a nossa conexão com o divino,
Temos o frontal, que é a nossa conexão com a nossa intuição, tá? E aí também os problemas que são relacionados à ansiedade, estresse também são trabalhados nesse chakra, tá? Nós temos depois do chakra frontal, nós temos o chakra laríngeo da garganta, nós temos o chakra cardíaco, nós temos o chakra umbilical e nós temos o chakra sexual, que é esse chakra que nós viemos falar hoje. Temos também o chakra agora esqueci o nome do chakra, gente. Chakra sexual e o chakra básico, que é o último, tá? Mas o chakra que a gente tá falando hoje, o chakra sexual, ele fica então aqui no baixo ventre. Para as mulheres é o útero, para os homens é a próstata e também aqui no nosso quadril, tá? Esse chakra, ele é ligado ao prazer, à emoção, à sexualidade e à criatividade. E quando ele está equilibrado, ou seja, a energia, aquela que está vital ali no universo, ela está em equilíbrio no nosso corpo, a gente sente magnetismo, a gente sente sensibilidade, a gente se sente fértil, tanto no nosso plano físico, quanto também para a gente criar coisas na nossa vida. Então você sente aquela fertilidade de ideias. Nossa, eu tô motivada, eu tô com vontade de fazer acontecer as coisas na minha vida. Eu quero aqui pegar e anotar um projeto. Então, quando ele tá em equilíbrio, você se sente assim. Agora, quando ele tá em desequilíbrio, você pode se sentir apático, então desmotivado, aquela vontade de não levantar da cama. Você pode sentir vergonha. Ai, mas o que os outros vão pensar? Você pode sentir uma libido baixa. Você pode sentir que você não tá conseguindo ser criativo, que você não tá conseguindo sair do lugar, mesmo que você tente. Então, existe uma conexão direta entre a nossa sexualidade e a nossa energia criativa, tá? E como vocês devem estar se perguntando também como é que você faz para equilibrar o chakra sexual, né? E aí nós temos várias técnicas, tá? Isso aqui não é o assunto da aula, né? Como a gente fazer isso, mas já que eu entrei no assunto, no arquétipo da feiticeira do sentir, que é sobre isso que ela tá tratando, eu vou dar algumas dicas para vocês. No YouTube, procurem frequência para equilibrar o chakra sexual. E aí vocês vão escutar. Existem mantras específicos para cada chakra para a gente equilibrar. Então, se você tem algum problema também nos ovários, no útero, ali nessa região, você pode usar essas frequências também para curar esses problemas físicos. Isso é muito bacana, gente, de verdade. Eu já me curei de várias coisas. Quando eu começo a ter alguma dor, eu vou procurar ou o chakra ou uma frequência específica para aquela dor. E eu recomendo que vocês façam, testem por si mesmos e depois venham me contar. Agora, vamos seguir aqui adiante falando sobre a feiticeira do sentir. Então, quando a gente sente raiva, tá? Quando a gente sente raiva, o que a raiva ela tá querendo nos mostrar? Eu já disse lá no nosso curso, lá dentro do curso, né? Que as nossas emoções, elas não são nossas inimigas, que elas estão aqui para comunicar alguma coisa, algum problema, alguma situação que é uma ameaça para nossa, assim, para nossa identidade, para nossa alma. Então elas vêm aqui como mensageiras, elas não vêm aqui para fazer a gente sofrer, nada disso. Elas são mensageiras e elas devem ser vistas como nossas amigas, como comunicadoras do invisível para nós, tá? Então, a raiva, ela pode ser um sinal de bloqueio. Então, você sentir muita raiva. Eu estou com raiva. E por que a gente sente raiva? É porque geralmente a gente sente raiva quando a gente tá cheio de tarefas. Mas não é só estar cheio de tarefas. A gente geralmente sente raiva quando a gente tá cheio de tarefas, que são tarefas que não contribuem para a expansão da nossa alma. Vamos tentar acompanhar o raciocínio. Eu vou dar um exemplo muito básico de mim quando eu sinto raiva. Eu sou uma pessoa com muita energia criativa, então eu tenho muita vontade de criar, eu tenho muita vontade. Gente, sei lá, eu crio as coisas muito fácil. Eu posso criar um curso, eu posso criar um livro, eu posso criar, sei lá, eu sou uma criadora nata, assim, desde criança, sabe?
E aí, acontece que com a nossa vida, com o nosso adultecer, digamos assim, né? Quando a gente fica adulto, a gente tem uma série de responsabilidades, né? Então, eu aqui, eu às vezes fico muito irritada porque eu tenho a casa para limpar, eu tenho louça para lavar, eu tenho roupa para lidar, eu tenho que cuidar os horários das crianças, tipo, para ir para escola, para comer, entendeu? O meu fluxo, as minhas tarefas são muitas tarefas para serem feitas. E aí, quando que vai sobrar tempo para minha criatividade? Às vezes Desculpa, às vezes não sobra tempo para minha criatividade, para ela se expressar. E aí eu fico puta da vida. Eu fico muito irritada, porque aí eu não consegui ter tempo para mim. Então, o nosso estresse, a nossa raiva é quando a gente não tem o tempo para nós, para fazer as coisas que nós amamos, para fazer as coisas que mantêm a nossa alma quentinha, feliz, faceira de estar dentro do nosso corpo, entendeu? E aí a gente sente raiva, sabe? E às vezes a gente não compreende de onde que ela vem, mas é disso. Não é pelo excesso de coisas, é por não ter tempo para aquilo que é vital para nós. Porque a nossa energia criativa é a nossa energia vital. Eu falei para você antes. Então, se você não estimula essa energia vital, você vai fazendo o quê? Você vai adoecendo, você vai ficando doente. E aí você vai encontrar em vários lugares as pessoas dizendo: a raiva te adoece. Não, meu amor, a raiva não te adoece. A raiva só está comunicando para você enxergar o que você não está vendo. Então, o teu corpo está usando os mecanismos que ele tem para comunicar uma mensagem para você. A raiva não é tua inimiga, a raiva não te adoece. A raiva está dizendo: oi, acorda aí, tira um tempinho para você, porque senão você sabe que a vida vai dar um jeito de conseguir esse tempo. Talvez ficando numa cama, talvez indo parar no hospital para refletir um pouquinho. Entendeu? É assim que funciona. A raiva, ela é um grito do corpo pedindo pra gente se expressar, tá? Vamos ver aqui. E a gente pode transmutar, né, esse estado de raiva, então tirando um tempo pra gente. O que que faz eu me sentir viva? E se você não sabe, é bom que você descubra. Uma coisa que eu gosto de falar sempre é que eu falo até para os meus filhos, que têm os mais velhos, né, que têm 8 e 9 anos. Eu falo para eles assim: "Filho, ninguém precisa conhecer você. Ninguém precisa saber do que você gosta, ninguém, mas existe uma pessoa que precisa saber tudo sobre você de cabo a rabo." E ele: "Quem, mãe?" O Romeu, na verdade, o Romeu já é bem, tem um clique rápido pra isso. Ele disse: "Sou eu, né, mãe?" E o Darwin perguntou: "Quem, mãe?" O Romeu já disse: "Sou eu, né, mãe?" E eu disse: "Exatamente. Se você não sabe tudo sobre você, você vai acreditar em todas as historinhas que vão contar sobre você pra você. Agora, se você sabe quem você é, do que você gosta, o que te estimula, o que você ama fazer, o que é importante pra você, o que não é importante, se você sabe, aí tá tudo certo. Porque a única pessoa que precisa se conhecer de verdade é você. Os outros não tem, né, gente? Como é que os outros. A gente nem se conhece completamente. Imagina querer que o outro saiba, que o outro conheça. É por isso que também relações, gente, às vezes viram um fracasso. Porque você quer que o outro saiba uma coisa que você não disse, que você não comunicou. Aí porque o outro não viu, porque o outro não foi capaz de perceber como que eu tava. Gente, viver já é complexo, entender a gente mesmo já é complexo. A gente que estuda isso o tempo todo tem questões complexas. Então você quer que o outro adivinhe, comunique. Isso é uma coisa que eu digo pra você. Comunique pro outro, porque ninguém tem uma bola de cristal e vai ver ali, nossa, o outro tá se sentindo mal por uma coisa que eu fiz. Vai lá e comunica. Vai lá e comunica. Agora, eu quero falar uma coisa. Eu quero falar sobre energia feminina e masculina, tá? A energia feminina e masculina, ela tá presente em cada um de nós. Então, eu, mulher, tenho energia masculina e feminina dentro de mim. Um homem que tá aí me assistindo tem energia masculina e feminina dentro de si, tá?
O que é o feminino? O feminino, ele tá ligado à recepção. Então, com o ato de receber, eu estou disposto a receber, tá? Com a intuição, então essa conexão com a sabedoria interior, tá ligado com o emocional, então a mulher, aí eu já ia entrar na mulher, né? Mas a mulher, ela é mais emocional. Ela tem o feminino em evidência, mas não deixa de ter o masculino dentro de si. Mas então, voltando à energia. A energia feminina, ela é receptiva, ela é intuitiva, ela é emocional. E na natureza, a gente conecta a energia feminina com a lua, porque a lua tem suas fases, ela está sempre mudando. Então, tem a lua cheia, que representa a expansão, o brilho, o magnetismo. Tem a lua minguante, que simboliza cortar, que simboliza deixar ir, que simboliza minguar as coisas que devem minguar. Tem a lua crescente, que é onde as coisas crescem, ganham forma, ganham velocidade, e tem a lua nova, que quando projetos novos começam, quando coisas novas começam na nossa vida. Então, é uma coisa que é cíclica, entendeu? A energia feminina, ela é cíclica. A energia feminina, ela vive no corpo, no sentimento. Já o masculino, a energia masculina, é uma energia que é mais lógica, uma energia que é racional, que é de executar, que é de planejar, que é prática. E vive na mente, no fazer, tá? E a feiticeira do sentir, ela tá representando essa energia feminina que todos nós temos dentro de nós, tá? Mas essa parte que vive no corpo, na emoção, na atração, na fluidez, no sentimento, é o feminino em ação criativa. Então a gente usa esse lado para colocar ali no papel. Então todos nós temos essas polaridades feminina e masculina dentro de nós. As mulheres com certeza têm em evidência, não todas, tá? Mas a parte feminina desperta. Tem mulheres que têm energia masculina predominante, assim como tem homens que têm energia feminina predominante. E isso não tem a ver com sexualidade, tem a ver só com termos de energia. A natureza, para ela gerar, ela precisa dessas duas polaridades, tá? Então, como a gente já viu antes, desequilíbrio causa bloqueio, né? Então a gente não deve ter mais uma energia que a outra, a gente deve tentar sempre buscar o equilíbrio, porque se eu for só emocional, eu vou agir às vezes sem pensar, sem analisar e vou ir só na, como é que a gente chama quando a gente faz uma coisa por impulso. E se eu for só masculino e ficar só na razão, na mentalização ali, eu não vou criar. Lembra que eu falei para vocês na primeira aula, quem assistiu vai lembrar, que para a gente criar alguma coisa, para a gente manifestar, precisa ter uma coerência entre o nosso cérebro e o nosso coração. É basicamente sobre ter uma coerência com o nosso feminino e o nosso masculino. Se só o meu cérebro pensa e tem uma ideia, caramba, eu queria tanto aquela casa. Só com o cérebro a gente não vai conseguir criar. Só com o masculino não vai dar para criar. Agora, se o meu coração sentir aquela casa, eu vivendo naquela casa, eu colocando os arranjos que eu quero colocar naquela casa, eu sentindo lá dentro, sabe? Aí a gente tem a fórmula da manifestação. A gente uniu o cérebro e o coração, feminino e masculino, bum, criação. Não é assim para uma criança nascer? A gente une o feminino e o masculino, agora em termos sexuais e de gênero, e a gente gera uma criança. E a mesma coisa no plano espiritual, para a gente manifestar, para a gente gerar alguma ideia, para a gente parir uma ideia. É a mesma coisa. Vamos ver o que mais que eu tenho para falar aqui para vocês. Agora, quando a gente fala em termos de escrita, né? Travamento criativo. O que é um travamento criativo? Ou que a gente fala assim, eu tô com bloqueio criativo. Geralmente é assim, né? Tô com bloqueio criativo, não consigo escrever, não consigo sair do lugar. É porque você ou tá usando só o masculino ou só o feminino. Você tá tentando ali escrever só com a tua mente. Você não tá sentindo.
Quando você sente, as palavras saem. E o que é a fluidez? É quando você... Sabe a dança? Dança é fluidez, gente. Quando a gente tá usando o corpo e tá dançando. Você não tem uma sequência lógica, reta, linear ali pra você seguir. Você só tá usando o corpo, tá deixando ele se expressar, entendeu? Chorar, caminhar, se conectar com o divino, tudo isso são exemplos vivos da prática da energia da feiticeira do sentir. A feiticeira do sentir, ela não responde com a lógica, ela responde com a sensação. Aqui a gente pode falar também, nesse termo aqui a gente pode falar sobre a nossa repressão, né? Nós mulheres, principalmente, nós fomos ensinadas, nós temos uma cultura de repressão. Então a gente foi ensinada a reprimir os nossos desejos, foi ensinada a reprimir o nosso corpo, porque é feio, porque é errado, porque não sei o quê, né? A gente foi ensinada a reprimir a nossa libido também. E isso bloqueia não somente a nossa sexualidade, mas a nossa criatividade, porque meio que nos tiraram o direito de criar. E quando a gente está reprimindo o nosso prazer, a gente também está reprimindo a nossa alma, a nossa essência. Então é isso que eu gostaria que vocês entendessem. A gente está numa cultura, criaram uma narrativa para nós, entregaram ela numa bandeja. Carolina, você não pode se vestir assim, você não pode se comportar assim. Assim é feio, assim é errado, assim as outras pessoas não vão gostar de você, ou assim você não vai conseguir casar, você não vai conseguir um bom casamento, um bom marido. Numa casa, você foi ensinada para quê? Você foi ensinada para você costurar, você foi ensinada para você cuidar, para você entregar o zelo ali, você foi ensinada a você fazer tudo pelo outro, que doação, isso é amor, sacrifício, isso é amor. Só que isso tá tudo errado, gente, tá tudo errado. Foi construído, gente, a Bíblia, tá? A Bíblia é o maior livro que já existiu, o melhor livro que já existiu, que também nos ensina a manifestar as nossas vidas de forma consciente. Só que tem muita gente ensinando, interpretando aqueles ensinamentos de uma forma totalmente equivocada. Então, pessoas interpretaram aquilo ali e passaram a interpretação deles para nós. Agora, eu gostaria até de lembrar você, se você quiser, estudar sobre o novo pensamento. Você vai entrar nas passagens bíblicas com uma visão totalmente nova. Você vai romper barreiras, literalmente. E aí você vai ver que o que Jesus estava querendo nos dizer é que a gente merece viver uma vida inteira, plena, que a gente veio aqui para criar aquilo que a gente quiser na nossa vida, claro, com devido respeito e consciência. Só isso, respeito e consciência. Então, a gente foi ensinada, né? A gente tem uma estrutura patriarcal que nos ensinou a reprimir. Só que a gente não deve mais reprimir. A gente deve entender que o sacrifício, gente, foi visto o sacrifício como algo assim, meu Deus, quem sacrifica a sua vida é uma pessoa merecedora, é uma pessoa incrível. Isso foi algo assim, ó, que estruturaram no nosso pensamento que tá tão errado, gente. A gente não veio aqui para se sacrificar. A gente não veio aqui para sofrer. A gente veio aqui para viver bem, para expressar nossa natureza, para viver em paz, em tranquilidade e abundância de recursos. Entendeu? Só que a gente precisa colocar dentro da nossa cabeça, senão a gente vai continuar vivendo como aquela que não merece. Entendeu? A gente acha lindo, sobreviver dia após dia. Eu não acho mais. Para mim, lindo é viver a vida. Lindo é poder me expressar. Lindo é poder fazer as coisas que eu amo. Porque Deus se agrada dessas coisas. Se eu tô vivendo bem, se a filha dele tá ali criando, tá ali se expressando, tá ali provando comidas boas, ele também tá, porque ele tá dentro de mim. Então, tudo que eu tô usufruindo, ele também tá usufruindo através de mim. Entendeu, gente?
Ah, e eu sempre esqueço de avisar no início da aula, né, que vocês vão ter um presentinho depois de assistir essa aula. Lembrem de me pedir lá no privado, tá? O presentinho, que ele é bem legal, tá? Vai instituir a nova era para vocês. E eu quero fazer umas perguntinhas aqui que eu anotei para vocês se fazerem, tá? Onde você está ignorando o seu corpo? Qual parte de si que você está ignorando? Atualmente você vem escrevendo com o teu corpo ou com a tua cabeça? Você vem escrevendo para ser bonito ou para ser sentido? O que te move? O que te excita? O que pulsa a vida dentro de você? Isso é muito importante que você saiba. E outra coisa, você tem dado espaço para sua feiticeira viver? Gente, feiticeira é um nome simbólico, tá? Mas você tem dado espaço para ela viver? Então, alguns lembretes aqui. O seu corpo, ele é um oráculo. Então, sempre que você quiser saber de alguma coisa, lembre quem sabe antes, seu corpo. A sua pele carrega histórias. Todas as nossas cicatrizes, as nossas ruguinhas, os nossos cabelos brancos, tudo isso conta histórias. Significa que a gente viveu, que eu tô viva, que você tá vivo. Que lindo! O seu ventre é um templo. O seu ventre é um templo. Templo. A sua energia é sagrada. A sua raiva, o seu desejo, o seu choro, tudo isso pode virar verbo. Gente, tem uma curiosidade sobre energia sexual. Quando passa uma coisa na minha cabeça, gente, eu tenho que comunicar. Eu tenho uma necessidade de expressão muito grande. Então, gente, sabe quando você se relaciona sexualmente com alguém? A energia da outra pessoa fica 6 meses com você. Isso é verdade, gente. Eu já fiz um detox, inclusive, eu já sei. Gente, muda pra caramba. Então, não divida a sua energia com qualquer um. Conheça essa pessoa, principalmente, ela é uma pessoa que ela tá ali na mesma frequência que você, que ela pensa da mesma forma que você sobre a vida. Ela não precisa ser igual a você, concordar em tudo, não. Mas que vocês tenham, assim, que aquela pessoa seja uma pessoa que ela tem os mesmos valores que você. Isso é bem importante. Porque senão você vai estar ali dividindo a sua energia com uma pessoa que tem uma energia totalmente diferente, uma vibração diferente com a tua. E vai ficar em você. Entendeu? Vai ficar ali por 6 meses até limpar tudo. Inclusive, quem quiser fazer limpeza, gente, tem a limpeza do útero, que a gente pode achar também no YouTube. Eu já fiz. Muito, muito boa para liberar memórias, para desconectar de pessoas, situações. É muito bom. Muito bom. Então, gente, eu trouxe algumas frases também para fechar aqui, para você lembrar que dentro do seu ventre mora um universo para você criar. Na sua pele mora um poema. No seu desejo, uma centelha divina. Então, sinta, viva, crie e só depois escreva. Te vejo amanhã para a gente falar sobre a escritora cirurgiã. E eu vou abrir o grupo agora para a gente conversar um pouquinho.